Falando agora então um pouquinho sobre os Dalamas, né? Como a gente já disse, né? Dalama é o maior grau dentro da Irmandade do Lótus, não quer dizer perfeição, quer dizer que a pessoa teve um chá de Sitoque, vamos dizer assim, teve várias epifanias, vários encontros com a verdade, então ela começou a entender as engrenagens do mundo e agora então ela está nessa busca real de iluminação. Ela deixou de ser alguém que simplesmente quer ficar na ilusão e realmente está numa busca sem fim, ilimitada, né? E sem volta num caminho para essa busca do conhecimento. Então, os Dalamas são monges e monjas? Não, os Dalamas eles não são monges e monjas. A gente não prega mendicância, as pessoas elas podem ter sua vida material, como a gente vai falar mais à frente. Então, a gente não prega mendicância, a gente não prega isolamento. O que muita gente faz, né? Vai para uma caverna, vai para o meio do mato viver 2, 3 anos isolado. A gente não prega esse tipo de coisa, embora, claro, todo mundo às vezes quer ficar um pouco sozinho, mas isso é uma coisa natural do ser humano, mas não de se isolar, né, de qualquer forma. Às vezes a gente precisa se retirar, não se isolar de forma contínua para sempre. Então a gente não prega esse isolamento, né? Então o conceito talvez seria de monge urbano. Apesar de quando a gente está vestido a gente parece monges, né? Mas é um conceito de monge urbano, de viver realmente entre irmãos e irmãs, viver em sociedade. Tem muitos que, né, todos trabalham, muitos têm filhos, têm suas responsabilidades sociais, mas também a sua responsabilidade com a família e Irmandade do Lótus. Então, não é a pretensão da Irmandade do Lótus, por exemplo, formar monastérios, locais onde as pessoas vão viver lá única e exclusivamente para meditar, para estudar, mas isso pode sim vir a acontecer sem o menor problema, né? E a gente até incentiva que as pessoas tenham aquilo que os judeus chamam de um ano sabático, né? Um ano que realmente tu vai se voltar totalmente para a tua espiritualidade, para o estudo, para o teu desenvolvimento. Isso não é um problema. O problema é quando as pessoas acham que se isolar do mundo é a grande solução para os problemas, e isso com certeza não é por aí, né? A gente precisa viver em sociedade, a gente vive em sociedade, os espíritos são espíritos de coletividade, e a Irmandade, como a gente já falou, ela tem por objetivo também o despertar da consciência de outras pessoas, fazendo crescer, né, o número de trabalhadores de luz para ajudar a mudar o mundo. E como fazer isso simplesmente nos isolando? Então não pode, a gente precisa buscar o conhecimento e repassar conhecimento. Então a gente pode criar ordens monásticas e monastérios, mas não é o objetivo principal. Para nós é o conceito dos ashras, das comunidades espirituais, onde nós vamos viver em harmonia, né? Mas não isolados do mundo, no sentido de se isolar, e sim de estarmos juntos lá estudando, vivendo, compartilhando os nossos momentos, mas também está recebendo a visita, está abrindo as portas para a consagração, né, das medicinas da floresta para outras pessoas, dos ensinamentos da Irmandade do Lótus, dos rituais para novos iniciados, e por aí vai. Então, nada de isolamento, né? Mas também momentos de retiro, mas o nosso conceito é sobre realmente as comunidades e os ashras, né? Como a gente falou, bens materiais e salários, né, são permitidos dentro da Irmandade do Lótus, ou seja, as pessoas elas podem trabalhar, elas podem sim comprar, né, utensílios domésticos, o carro, casa, sem problema nenhum. A única coisa que a gente sempre coloca para a Irmandade do Lótus é fazer isso de forma a refletir sempre cada vez mais o que é necessário, né? O que vai trazer, o que é necessário, uma necessidade básica, o que é conforto e o que é luxúria. É sempre muito bom a gente fazer essa reflexão. A maioria das pessoas ela acabam extrapolando a parte do conforto, né? E muitos ainda também chegando na parte da luxúria. Então é isso que a gente toma cuidado, né, para que a gente não caia de forma alguma em ilusões capitalistas, materialistas, e quando a gente se vê, então, a gente na verdade está numa busca muito mais material do que transcendência espiritual. Então não é viver na pobreza e na miséria, mas também não é buscar ser milionário, porque, enfim, tem toda uma reflexão para a gente saber, né, o que acontece com o milionário, né, como a pessoa chega a ser milionário. Então, é sempre bem importante que não pode, de forma alguma, alguém que faz parte da Irmandade receber salário da Irmandade do Lótus, né? Para ser monge, para ser monja, para ser dalama. Não há
qualquer cabimento, né, que alguém receba salário. Né? A Irmandade do Lótus não prega ser celibato, né? Muito pelo contrário, a gente incentiva sim a criação das famílias, né? Claro, de acordo com o desejo de cada um e cada uma, lembrando sempre que para nós família não é apenas homem e mulher, né? Para nós família é toda forma de amor, então independente de ser de lésbicas, de homossexuais, heterossexuais, né? Negros com brancas, brancas com amarelas e por aí vai, independente de sexualidade, de gênero, de raça, de etnia, a gente prega sim a família de bem, mas a família de bem que é a família de Deus, né? Que é essa família multicolorida que a gente quer abraçar sempre com muito amor, com muito carinho. Dentro dessa questão dos dalamas, a gente também tem o Conselho dos Dalamas, né? Quando você se torna dalama, você passa a fazer parte do Conselho Regional dos Dalamas. Futuramente, quanto mais pétalas a gente tiver, a gente vai ter conselhos regionais, a gente vai ter os conselhos estaduais, os conselhos nacionais, né? Quando a gente transpuser a barreira nacional e ir para outros países, nós vamos também ter outros conselhos. Né? Mas então, quando você se torna dalama, automaticamente você vai para o conselho regional. Depois, então, de 5 anos como dalama regional, você passa para o conselho estadual. Depois de mais 5 anos, ou seja, 10 anos, para o estadual, 15 anos nacional e 20 anos, então, você passa a fazer parte do Conselho dos Anciões, que aí vai ser o órgão máximo, né, da Irmandade do Lótus quando ele tiver constituído, e aí pronto, então, para a Irmandade dar continuidade, né, a todas as suas atividades, já com os conselhos formados. Hoje, no ano de 2023, a gente tem ainda, no momento, apenas um conselho estadual, que ainda está semi-formado, mas que a partir de agora, de 2024, ele vai estar completo, esse conselho regional. E aí depois estadual, nacional e por aí vai. Então, os conselhos, eles estão aí para promover, organizar os encontros regionais, nacionais, né, entre a Irmandade do Lótus, fiscalizar as pétalas, analisar e julgar casos ilícitos, né, de conduta dos membros da Irmandade do Lótus, analisar informações pertinentes à Irmandade do Lótus. Qualquer tipo de mudança nos livros passa pelos conselhos, eles é que vão decidir então se pode, se não pode, se alguma coisa está errada nos livros ou não. Então, tudo passa pela questão dos conselhos. Existe então a formação dos conselhos, como eu já falei, 5, 10, 15 e 20 anos. Né? Tem a questão da tomada de decisão, tem... eu acredito que eu me enganei ali na hora de falar, né? Na verdade, quando você é da Lama, você passa a ser do Conselho Regional, 5 anos estadual, 10 anos nacional e 15 anos passa a ser do membro do Conselho dos Anciões, tá? Só para reforçar e retificar se por acaso eu falei errado até o momento, né? A tomada de decisões passa pelas tomadas de decisões internas das pétalas, ou seja, se você é um lótus amarelo com insígnia já da pétala, você vai lá e monta a sua casa, né? Aconteceu um problema dentro da pétala, em primeiro lugar quem resolve é você, né? É aquele que é o coordenador da pétala. Quando é algo dentro da pétala, de trabalhadores da pétala, quem resolve é o coordenador. Quando é algo de alguém que trabalha numa pétala, mas que também é membro da Irmandade do Lótus, isso passa então a ser julgado e analisado pela Irmandade do Lótus. Então, o coordenador ele faz uma carta para o Conselho dos Dalamas e o Conselho dos Dalamas então julga, analisa para poder então tomar a decisão sobre o ato ilícito, né? Ou sobre alguma coisa que aconteceu, uma falha que aconteceu, né? O Conselho também pode julgar se as pétalas, os coordenadores estão fazendo as coisas de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que é dos ensinamentos da Irmandade do Lótus, né? As novas iniciações, tudo isso passa pela questão da aprovação do Conselho. Então, mudanças de regra, mudanças nas ritualísticas, dos ensinamentos, tudo isso passa então pelo Conselho, né, dos Dalamas, regional, estadual, nacional e, por último, a última instância, né, a maior instância, o Conselho dos Anciões. Quando vamos falar também da criação de novas pétalas, né, tudo isso passa pelo Conselho. Vamos falar também daqui a pouco também sobre essa questão
da criação das pétalas, quem pode criar uma pétala em nome da Irmandade do Lótus, mas tudo isso passa pelo conselho, né, que decide, analisa o regional, aí dá o seu parecer, joga para estadual, estadual dá o seu parecer, joga para nacional, nacional, até que o Conselho dos Anciões então vote e diga se pode, se não pode, se deve, se não deve, né? Que tipo de infrações alguém poderia cometer dentro da Irmandade do Lótus para ser expulso, por exemplo, né? A gente vai citar abuso de autoridade e poder, desvio de conduta sexual, abuso sexual, uso indevido do nome da Irmandade do Lótus, propagação de ensinamentos mentirosos e desvirtuados, né? Desvio de verbas e outros motivos, né? Então, o conselho também tem toda uma organização, secretaria-geral, né? A questão das votações, tudo isso de como que cada membro pode votar para poder os conselhos chegarem a uma decisão. Tudo isso também está aqui no nosso livro também para que vocês possam estar olhando, né? Mas enfim, o conselho é isso. O conselho é para zelar pelos nossos ensinamentos, zelar pelas regras ritualísticas e o nome da nossa Irmandade do Lótus.